Meus irmãos, não falta nada para Jesus voltar, viu? Depois dessa do Eduardo Costa, o pastor aí de Goiás, que se vestiu de calcinha e peruca, acabou-se tudo. Agora é só Jesus na causa, viu? Pessoal, eu sou editor aqui do canal Coisas de Crente, meu nome é Alessandro, é um prazer aqui estar com vocês. Eu tive que parar a edição para falar sobre isso. Desde a semana passada esse assunto vem sempre vindo aqui na minha timeline e eu percebo que muita gente se escandalizou, e principalmente quem é crente em Senhor Jesus, quem é membro de igreja e quem é pastor, e eu mesmo como crente em Cristo, fiquei escandalizado com esse caso. É de assustar. É de assustar porque nós temos um pastor que pregava no altar palavras duras e severas que estão lá escritas na Bíblia, mas de uma forma impositória para que entrasse na mente dos membros, para que eles andassem na linha, e a gente acaba vendo o mesmo pastor de calcinha e peruca. Irmãos, eu vou até ler aqui um trecho de uma das pregações dele. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é o seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentos, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente e pilhadoras. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Ele está errado? Não. Realmente é o que a palavra diz. Isso aqui realmente está nas Escrituras. Quem tem esse proceder já está com o pé na cova. Só que o que escandaliza a todos nós é ter justamente essa pessoa que prega essa moralidade bíblica e não vive ela. Irmãos, é incrível como a gente encontra pessoas, não só pastores, mas irmãos de igreja, membros da igreja, que deveriam dar o exemplo, que deveriam ser um espelho de Cristo aqui na terra, e não são. E vão justamente fazer o que Jesus mais odiava. Vão colocar um peso sobre os outros que eles mesmos não conseguem levar. É hipocrisia. É hipocrisia. Eu acho que cada um de nós, se você é crente aí e está me assistindo, você deve entender que você é pecador, eu sou pecador, a nossa carne, a nossa mente tendencia e deseja o que é mal, deseja o que não é correto diante das Escrituras. Infelizmente isso é normal, faz parte do nosso biotipo humano depois da queda, depois do pecado. Só que nós temos uma palavra viva, a palavra de Deus, para nos lembrar que caminho nós devemos traçar. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Olha, se você não sabe sobre esse caso, eu vou passar aqui um vídeo e você vai assistir aqui comigo para que a gente possa entender melhor esse caso, tá? Vamos ver aqui. A paz do Senhor, irmãos, a todos os irmãos e irmãs. Aqui é o Bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante dos fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e de uma forma errada acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti de uma maneira errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está na parte escura, escondido. Ele filmou um momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e eu observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E
infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem, nós, com um acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela tentativa da extorsão, e ele tinha dado prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocaria a exposição dessa imagem. Irmãos, eu queria dizer o seguinte, eu não sei qual é a Bíblia que ele está lendo, ou que versículos ele está usando para impor a verdade bíblica para os seus membros. Aliás, na verdade, tudo que já falei antes, transcrevendo aqui o que ele falou que está na Bíblia. Só que a gente vê alguém que infelizmente não está vivendo o que ele minimamente leu. Porque na verdade é uma transformação que deve existir no nosso coração. Você já percebeu, você já leu algum livro ou algum estudo, enfim, você sabe, você está lendo pela lógica ali o que é certo se fazer. Você lê, você entende e sabe o que é para fazer, o que não é para fazer. Só que não faz morada no seu coração nem na sua mente, daí você acaba não aplicando o que você já leu e entendeu. Eu noto que diante das Escrituras a gente tem um grande dilema. É realmente matar o nosso eu e fazer a vontade de Jesus. É para isso que ele nos chamou. Mas assim, só para vocês saberem, em Deuteronômio 22:5, lá fala claramente como é que é a postura de um homem diante das vestimentas. E da mulher também. Lá está escrito, Deuteronômio 22:5. A gente lê também algo sobre a prática que a gente observa aí que ele gostaria de consumar, em Romanos 1, do 25 ao 28, é só você ler, pega a tua Bíblia e lê, está lá escrito. E também outras práticas, como está escrito em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, do versículo 9 a 10, lá também está bem descrito a classe de pessoas, aliás, de condutas que não vão te levar para o reino de Deus. Não sei se ele não leu essas passagens, mas seria interessante que ele lesse, mas principalmente que ele fizesse fazer valer dentro da sua vida. É com grande tristeza, irmãos, que na verdade a gente vê essa conduta de um pastor que deveria ser um exemplo para todos, um exemplo para todo mundo, para que a sua membresia pudesse ser encorajada a fazer o que é certo. Agora, o que eu acho mais interessante é que ele não se preocupa também com um mau testemunho para o mundo. Porque não é só os crentes que estão assistindo e viram isso. Se você pegar muitos vídeos aqui do YouTube, você vê pessoas que não creem em Jesus ou não vivenciam a palavra, eles estranhando, para dizer o mínimo, estranhando essa postura dele. Para dizer o mínimo, estranhando. Em Êxodo 20, aquele mandamento que está lá escrito, não fale o meu nome em vão, porque não terei piedade sobre aquele que usar mal o meu nome. Só pegar Êxodo 20 e você vai ler lá. É o terceiro mandamento. Ali não é apenas falar, usar um palavrão para com Deus, ou para falar de Deus, de forma a denegri-lo. Não é só isso, não é só falar, não é na hora de uma raiva
você está com problemas e tem um diálogo, crendo ou não, de repente você usa a palavra de Deus ali. Não é isso não. Ali, na verdade, é a sua postura, a tua vida todinha não deve manchar o nome de Deus. Não é só na palavra, não é só numa discussão, não é só numa raiva, num rompante, não. Ali Deus está dizendo, seja um fiel, me represente bem, porque se você não me representar, eu não vou ter piedade de você. Simples assim. Irmãos, eu vou passar daqui a pouco o vidinho do Rodrigo Silva, mas só para terminar aqui minha linha de raciocínio, tem muita gente que acaba dizendo assim, olha, não vamos julgar ele, isso aí só compete a ele, é a vida particular dele. Mas, irmãos, é um desejo dele, é a vontade dele, e no âmbito particular dele, humanamente falando, não tem problema nenhum. Mas humanamente também falando, esse cara é casado, esse cara tem familiares, esse cara tem uma igreja, ele tem um trabalho. Então, assim, ele acabou perturbando a vida dos familiares dele. Você viu no vídeo a esposa dele aqui com a cara fechada, séria, sem esboçar nenhum sentimento, na tentativa com certeza para não nos passar alguma informação, né, de constrangimento talvez, ou de tristeza, ou de raiva, mas ele acabou não acaba afetando só ele acabou afetando a vida de todo mundo. Então não parou só com ele. De repente, se ele fosse só solteiro, tivesse a vida muito particular, não tivesse realmente ninguém a ser implicado junto com ele, né, passar uma vergonha, tudo bem. Mas ele talvez não tenha pensado também na dor da esposa. A gente não sabe nem se de repente, eu estou fazendo aqui uma ilação. Será que ela sabia, conivente, ela assinava embaixo, ela permitia, né? Porque ele fala lá que ele foi fazer uma investigação. E ela sabia. Ele só não disse para ela como é que ele ia fazer exatamente essa investigação. Mas, irmãos, sobre um olhar tanto de crentes e não crentes. A Bíblia, ela fala sim para que nós julguemos. Eu sinto lhe informar. Mas em João 7,24, a palavra é muito clara. Você tem que julgar pela reta justiça e não pela sua opinião. É aqui uma linha bem tênue, onde você precisa pegar a Bíblia, entender o que lá está escrito, e diante do que está escrito, você chegar com muito amor, calma, entendimento bíblico, para poder aconselhar alguém que não está agindo correto diante das Escrituras Sagradas. Então, assim, é uma linha muito tênue. É da nossa vontade julgar, decretar já uma sentença para ele. É normal, infelizmente é normal. Só que a gente tem que sempre lembrar que devemos julgar sim, pela reta justiça. Em 1 Coríntios 5, de 12 a 13, lá a gente vai também julgar os que estão dentro da fé. 1 Coríntios 5, de 12 a 13, ele me dá sim autoridade, como crente em Jesus e seguidor da palavra, em dizer, olha, você está errado. Dá sim todo o direito a mim chegar para ele e dizer assim, olha, você está agindo errado. E você está manchando o nome de Jesus Cristo, que é pior ainda. E 1 Coríntios 6, de 2 a 3, diz assim, que nós vamos julgar o mundo e até os anjos no julgamento final. Então vai ser nos dado a capacidade de dar um julgamento, de sermos testemunhas do que vimos e do que nós sabemos diante da palavra, para anjos caídos e para quem está no mundo. Bom, dito isso, eu vou passar agora alguns vídeos curtinhos do Rodrigo Silva. Não pode ninguém falar. Existe uma luta muito grande dos grupos agora homossexuais, querendo dizer, nós temos o direito a ser homossexual e vocês usam a Bíblia
para dizer que é errado ser homossexual. Então tá bom. Só que se eu tiro Deus e tiro a Bíblia, eu quero dizer você, qual o argumento que você usa para ser homossexual que eu não posso aplicar, por exemplo, o incesto? Por que é moralmente correto 2 homens ou 2 mulheres se casarem e não é moralmente correto um pai casar com uma filha? Ou um tio com uma sobrinha? Ou um genro com uma sogra? A única diferença é que os que praticam incesto não são tão politicamente organizados como os que defendem o homossexualismo. Se fossem, nós estaríamos com um projeto de lei em Brasília agora para liberar o casamento entre irmãos, entre tio e sobrinho, entre pai e filha, entre genro e sogra, e assim por diante. Por que um homem não pode ter 4 esposas? Eu ia ter 4 sogros, boa. Eu falei, por que essa foi boa, viu? As respostas espontâneas são as melhores. Eu falei, por exemplo, por que o homem não pode ter 4 esposas? Ele falou, porque ele vai ter 4 sogras, é verdade. Então eu facilito, né? A mulher teria 4 homens. É para facilitar assim. E se quando os homossexuais, não, mas na natureza há animais que praticam a relação homoafetiva. Tudo bem, na natureza também o cachorro tem filho com a mãe dele, com a prima, com... Então se é para seguir a natureza, na natureza muitas fêmeas, elas matam o filhote e comem e ninguém condena aquilo. Então eu não vou condenar uma mulher também que pega uma criança, deixa e larga na lata de lixo, porque tem muitas cadelas que fazem isso também. Nós mais conservadores e de teologia heterossexual, heteronormativa, somos acusados de estar desvirtuando a Bíblia, tirando a Bíblia de contexto. Eu vou pelo menos mencionar uma delas, a mais marcante, que é a de Romanos capítulo 1, versículo 24 em diante. Romanos 1, 24 em diante diz: Por isso Deus os entregou às impurezas, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Se as religiões aprendessem isso, facilitava muito a vida de muita gente. Eu tenho que condenar o pecado, não o pecador. Eu tenho que condenar a ação, não quem está fazendo. É lógico, não vou cair agora também no dilema. Então quer dizer que o cara que matou, que estuprou, que não pode ser preso? Não, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que do ponto de vista moral, eu não sou juiz de direito, não sou advogado, não sou Deus. Eu posso falar o seguinte, essa atitude está errada. Agora você está praticando ela, a você eu tenho que amar. Não é fácil fazer essa dicotomia, sabe? Tá, vídeo incrível, né, do Rodrigo. Ele começou falando o que está escrito na palavra, diante de certas posturas e condutas, que é condenável pela palavra de Deus. Mas ele foi para outro ponto que é importante e é raiz para o Evangelho, que é a misericórdia. É o olhar misericordioso. Porque, irmãos, vamos deixar aqui de sermos até hipócritas. A gente é muito bom para julgar o outro, para apontar. Mas se acontece na nossa família, se está acontecendo agora, e você nem sabe, de repente uma bomba dessa explode, se de repente você está criando muito bem teus filhos, e pelo livre-arbítrio que Deus deu, eles têm a capacidade e o direito de seguirem o caminho que quiserem. Talvez eles possam ter sido realmente ensinados no caminho correto, mas no final das contas eu sou pai. É eles que vão decidir o que é certo, o que é errado para o caminho deles. Podem até errar, apesar de avisados. Mas pela misericórdia eles voltam. Mas se quando errarem, como é que vai ficar o nosso nome? Eu fico olhando para a esposa ali dele, do lado, com aquele olhar sério, e me colocando no lugar. Me colocando como se eu nem soubesse de nada. E num susto, a bomba explode. Isso não é só para a conduta que o pastor teve, de se travestir de mulher, de realmente querer executar o que sua carne pedia, né? Mas são todos. É mentira, é engano, é desobediência, é você não ser bom com o próximo, não tratar o outro com amor e com respeito. Você note que o Rodrigo falou a respeito das Escrituras, dói.
em algumas pessoas. Mas ela é a verdade e tem que ser dita. Mas o que Jesus também falou, ele falou com propriedade. Ninguém pode acusar Jesus de nada, porque ele, sendo Deus, se fez homem. Ele conviveu conosco, sentindo as nossas dores, sentindo os anseios da carne e lutando contra e sempre vencendo, porque nunca pecou, mas ele sabia o que era resistir e ser tentado. Ele também via ao seu redor as mazelas humanas, os desejos humanos, as vontades. Então ele tem toda a propriedade para, de fato, estender a mão ao pecador, mas nunca aceitar o pecado. A gente tem que entender que muitas vezes a pessoa ela pode querer pecar, ter total consciência e executar o seu pecado, seja ele qual for, e como tem pessoas de fato doentes, com um problema realmente mental, na carne mesmo, psicológico, pode existir. A gente não pode julgar como é que foi a trajetória de vida de alguém até chegar onde chegou, seja para qual pecado for, não podemos. Então, irmãos, a luta ela é sempre grande e diária. É a carne contra o espírito. Em Gálatas 5, verso 16 e 17, ele vai falar muito bem disso. É a carne lutando contra o espírito contra a carne. É o nosso desejo, a nossa vontade caída contra o que é perfeito, que é o Espírito Santo de Deus, que tenta nos colocar na linha e dizer o que é certo. E note, por mais que muita gente tenha nascido na igreja, e glória a Deus, um que tem experimentado as coisas ruins desse mundo, que pareçam ser boas, mas conseguem sempre dar lugar ao Espírito e não cair. Eu vim do mundo, eu não nasci crente, eu não nasci conhecendo a Escritura, não sabia nem se Jesus era com J ou com G, mas, e talvez por eu ter experimentado o que é ruim, mas lembrando que eu tinha uma sensação boa, divertida, prazerosa nas coisas do mundo, mas eu sei que no final o resultado sempre era ruim. Sempre era ruim. Sempre me deixava mal. Principalmente quando a gente começa a ter discernimento espiritual, discernimento como se você saísse do seu corpo e pudesse enxergar toda uma situação. Irmãos, a gente tem que lembrar de João 8, verso 10 a 11, onde Jesus tem um encontro com aquela mulher e ele fala que ele não a condena, que ela siga em paz, mas não torne a pecar. Ele nunca é um Jesus de oba-oba. Não, é um Jesus correto diante das Escrituras, porque ele sim é toda a Escritura. Então ele estende a mão, a perdoa, pede para que ela siga, mas siga sem pecar, sem voltar para o erro. E em Hebreus 4, de 15 a 16, lá nos garante que Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Ele veio em carne. E a gente tem que ter em mente Gálatas 6, verso 1, onde o espírito que nós devemos ter é um espírito de mansidão, de tranquilidade, de paz, de entender o próximo. Então assim, irmãos, eu espero que vocês de fato possam ter compreendido essa mensagem, nesse momento aqui que eu dei um formato diferente para o vídeo. Estou até pensando, de repente, deixar assim mais rápido. Como eu disse, sou editor e eu tenho pouco tempo, tenho que ter tempo muito para minha família. E eu queria que vocês ficassem em paz. Se esse vídeo foi importante para você, por favor, compartilhe, deixe seu like. Você me ajuda muito, muito mesmo,
E que Deus te abençoe e te guarde, que você continue firme em Jesus Cristo. A paz.